Queridos irmãos e irmãs, eu quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus, nesse domingo primeiro da Quaresma, que nós iniciamos na última quarta-feira, esse tempo quaresmal, este tempo de preparação espiritual para celebrarmos durante a Semana Santa e a Páscoa os mistérios mais importantes da nossa salvação, a obra de redenção que foi consumada por nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário e cuja triunfante ressurreição foi anunciada na manhã do domingo de Páscoa, 3 dias após a crucificação do Senhor Jesus. Hoje, no primeiro domingo da Quaresma, o evangelho de hoje do nosso lecionário, que se encontra em São Mateus, no capítulo 4, do versículo 1 ao 11, nossa liturgia nos convida a meditarmos hoje sobre as tentações do Senhor Jesus no deserto. Tanto o evangelista Mateus quanto Lucas colocam em sequência dois grandes eventos que marcaram o início do ministério público de nosso Senhor Jesus Cristo. O primeiro, o batismo realizado por João, o batismo do Senhor Jesus no deserto. João batizou Jesus depois de proclamá-lo, de anunciá-lo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nesta frase de João, nesta proclamação messiânica de João, apontando para Jesus que se aproximava dele, está de forma resumida, sucinta, a proclamação de toda a obra que nosso Senhor Jesus Cristo veio realizar, de que o Filho eterno de Deus Pai veio realizar quando se encarnou, quando assumiu a nossa natureza, a obra de redenção. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em seguida, Jesus dirigiu-se ao deserto, onde jejuou por 40 dias, e depois desse período de jejum, de 40 dias e 40 noites, daí a expressão que nós usamos na liturgia desse tempo do nosso calendário litúrgico de Quaresma, remete a estes 40 dias em que nosso Senhor Jesus passou no deserto, levado, guiado e sustentado ali pelo Espírito Santo durante 40 dias e 40 noites. Ao final desse período de jejum, o diabo apareceu a Jesus e foi tentá-lo. E o evangelho de hoje narra as 3 tentações, as 3 investidas do diabo contra nosso Senhor para tirar-lhe o propósito para o qual ele veio a este mundo. A primeira tentação remete à dúvida. O diabo usa como tática para tentar Jesus a dúvida. A mesma tática usada no princípio, usado no Jardim do Éden, para enganar, para confundir e levar à desobediência de Deus, tanto a mulher quanto o homem, tanto Eva quanto Adão. O diabo usou, tanto naquela ocasião quanto nesta com Jesus, a tática da dúvida. Se és filho de Deus, manda, ordena que estas pedras se transformem em pães. Ora, é das Escrituras que Jesus se utiliza para vencer esta primeira tentação do diabo e as outras, as quais o diabo investiu contra ele. Jesus cita as Escrituras e para ele, que é a palavra viva, o verbo encarnado, o verbo eterno de Deus, pelo qual todas as coisas foram criadas, foi muito fácil para Jesus repreender, vencer esta tentação, citando as Escrituras, não só pelo sentido de que ele é a palavra viva, como também no sentido geográfico desta passagem. Jesus estava próximo ao deserto, por onde peregrinou o povo hebreu durante os 40 anos, desde que saíram do Egito, os 40 anos do exílio, do êxodo egípcio, em direção à terra prometida. Durante 40 anos, o povo de Deus foi alimentado, foi cuidado, não faltou maná do céu, não faltou carne quando pediram ao Senhor, não faltou coluna de fogo para aquecê-los à noite, nem uma nuvem para os proteger do sol causticante durante o dia.
Aquele lugar em que Jesus estava se encontrava numa região desértica próxima ao deserto por onde Israel peregrinou antes de possuir aquela terra. Jesus sabia muito bem que as Escrituras dizem que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus compreendeu que o espiritual está acima do material. Jesus vence essa tentação, entendendo que a necessidade imediata não é mais importante do que a obediência a vida inteira, a obediência que nós temos que ter para com Deus. E então, submisso ao Pai, submisso e crente e confiante na provisão que o Pai lhe daria, Jesus resiste a esta primeira tentação, a esta primeira investida do diabo. A segunda tentação nos traz uma lição muito importante ainda sobre a fé. Nos fala ainda de fé. Fé é mais do que confiar. Fé é depender de Deus. E o próprio Deus Filho compreendia isto muito bem. Naquilo em que os nossos primeiros pais foram falhos, na primeira tentação no Éden, Jesus foi vitorioso, porque compreender a ser obediente ao Pai, a entender que a obediência a Deus é mais importante do que as nossas necessidades temporais e passageiras. A terceira tentação, o diabo usa a tática do desvio. Tentou desviar Jesus do foco, do propósito principal da sua missão. Oferece a ele a glória deste mundo. Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Mais uma vez, é utilizando as Escrituras, as mesmas Escrituras que de forma capciosa, que de forma diabólica, Satanás usou anteriormente, citando o Salmo 91 e o versículo 11, para tentar Jesus a pular do pináculo do templo. Jesus se utiliza das mesmas Escrituras, da mesma palavra de Deus, o seu Pai, para mostrar ao diabo, para repreender, aliás, o diabo, que depois disso se afastou sim do Senhor. Ao ouvir da boca de Jesus, está escrito: somente a Deus adorarás. É um dos mandamentos do decálogo, está no decálogo: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagens de escultura, não lhe prestarás culto, não te prostrarás diante delas. E Jesus compreendia que a adoração é exclusiva de Deus, que qualquer prática de idolatria é pecado. Deve ser qualquer tentativa nossa de idolatrar pessoas, de idolatrar coisas, deve ser renunciada, pois somente a Deus devemos adorar. O diabo usa a tática do desvio, oferece a Jesus, Jesus sendo o Senhor soberano de todas as coisas, e o diabo é um ladrão e mentiroso, oferece a Jesus algo que não lhe pertence, quer oferecer as glórias deste mundo, as riquezas deste mundo, como se o diabo tivesse alguma coisa. Como ele pode oferecer alguma coisa se nada lhe pertence? Como Satanás poderia oferecer algo a Jesus que não pertence a Satanás e que, portanto, ele não pode oferecer, a não ser como mentiroso que ele é? É curioso, mas esta tentação Jesus a resistiu. Mas quantos cristãos têm caído nessa tentação? Ainda caem na falácia do diabo, achando que ele pode lhes dar alguma coisa, alguma recompensa deste mundo, quando a nossa verdadeira herança está no céu, quando aquilo que o Senhor colocou neste mundo, desde a criação, tudo ele criou para o homem, colocou o homem como coroa da criação, sujeitou todas estas coisas ao homem. Depois da queda, o homem perdeu esta glória que tinha sobre toda a natureza, mas permanece em posição privilegiada em relação a todas as outras criaturas de Deus. Mesmo assim, o diabo consegue enganar e tentar pessoas e desviá-las do seu propósito, do seu caminho de serem fiéis e obedientes ao Senhor. A aplicação do Evangelho de hoje é muito simples. Primeiro, com relação à primeira tentação,
Fé é confiança incondicional e irrestrita. Segundo, na segunda tentação, fé é obediência incondicional e irrestrita. E terceiro ponto, terceira tentação, fé é dependência incondicional e irrestrita. Confiança, obediência e dependência incondicional e irrestrita a Deus. O evangelista termina dizendo que o diabo afastou-se de Jesus e se afastará também de todos aqueles que confiarem na provisão de Deus, no poder da sua palavra para vencer as tentações e as investidas do diabo contra elas. Que o Senhor vos abençoe, bom domingo a todos, boa quaresma, que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.